noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz de estar aqui essa noite? Também estou muito feliz de estar aqui essa noite com vocês. Uma honra voltar a essa casa, uma honra voltar a esse lugar. Parece que é proibido entrar gente feia aqui nessa igreja. Né? Quando você olha ali, você vê, só gente bonita chegou. Aproveita, faz o elogio para essa pessoa do teu lado, ela falou de você. Né? Se você achar que não é bonito, profetiza uma mudança, profetiza um milagre aí. Que joia. Privilégio estar com o apóstolo Gilson. Quando eu conheci, ele foi, por causa do pastor Eduardo, ele foi lá na nossa igreja, lá na nossa congregação. Aí ele entrou, pensa num cara cheiroso, elegante, fino. Aí eu falei, quem é esse empresário, esse deputado, esse governador, vice-presidente da República? Aí, porque ele é assim na prateleira de cima, né? Aí ele falou, eu sou o apóstolo Gilson. Bem simples. Eu falei, não é possível. É muito óleo, né? Muita graça. E naquele dia nasceu um carinho, uma amizade. E eu sempre falo com as pessoas, eu tenho em Osasco uma igreja que eu congrego lá. Eu sou parte daquele povo lindo que está lá. E é uma honra muito preciosa estar aqui. Eu queria que você desse um aplauso ao seu pastor, porque ele é um príncipe. Ele e a pastora, ele abençoa demais a minha vida. E eu quero louvar Deus. Quero louvar Deus para a sua vida. E obrigado. Você pode assentar-se, por favor. É uma honra estar aqui. É um privilégio gracioso. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui nessa semana de santificação. Que precioso. Quem aqui não me conhece? Levante a mão. Quem não me conhece? Levante a mão aí. Quem não me conhece? Vocês não perderam nada. Eu sou de Campinas, aqui no interior paulista. Eu sou casado com a pastora Roberta. Ela não pôde vir comigo. Já fizemos 24 anos de casado. Eu orei muito, ela não orou nada. Cada um recebe o que pediu a Deus. Eu recebi aquela bênção, ela recebeu esse osso duro de roer, que sou eu. Temos 2 filhos, a Beli e o João Vitor. A Beli está formando dentista agora. O João já está no primeiro ano de administração, com 17 anos. E esse ano ele me disse, pai, Deus me chamou para o ministério. Então estou muito feliz com essa. Estava falando com o Gilson, cara, Deus visitou meu filho esse ano. E ele disse que quer pregar a palavra. Vou deixar Deus fazer o que quer com ele, porque é isso que Deus faz. Quebra o cara, mói o cara, aí transforma num vaso para a sua glória. Estamos ali em Campinas, da Família da Fé. Se você quiser saber alguma coisa do nosso projeto, o Facebook, o Instagram, o Twitter, essas redes sociais permitem o acesso. É só você digitar @Josimar Fonseca, você vai me achar. JOCYMAR, Josimar Fonseca, ou familiadafé.org. Você acha tudo lá, rádio, todo o nosso material está lá à sua disposição para você ver, para você ouvir a rádio, ver as mensagens. Só entrar lá no YouTube, você vai achar tudo gratuito para abençoar sua vida e também abençoar nosso ministério. Estou acompanhado do Wesley. Wesley trabalha com a gente lá. Fica em pé, Wesley, por favor. O Wesley cuida do nosso material, dos nossos projetos. Eu trouxe um material, na realidade não é meu, é do pastor Josué. O Josué está num projetão muito bacana, está construindo lá uma clínica para a família. Eu falei, Josué, eu não tenho como te ajudar, a não ser, me mande aí os teus livros e eu vou vender onde eu for e te abençoo. Aí comprei 500 livros de cada do Josué para abençoar lá a clínica, porque está havendo uma crise na família.
e muitas pessoas não têm como ser ajudadas ou não procuram socorro. E Josué Gonçalves tem um ministério nessa área, violento, de restauração de família, de casamento. Então, para ajudar, se você for a qualquer livraria, você vai achar esse livro, uma casa de R$50, você vai pagar 30. Esse é o livro de uma pastora, de uma igreja de mais de 50 mil pessoas na Guatemala. Essa pastora Gillen, ela escreveu esse livro, 7 segredos de mulheres incríveis, um livraço. Aí o pastor marido dela, que é o pastor Edmundo, eu ouvi ele pregar agora numa conferência de pastores. Pensa num cara abençoado, líderes e pessoas que transformam história. Vai pagar R$30, está mais barato que Casas Bahia, tá, amado? E dá para dividir em 2 vezes, uma agora, outra depois do culto. Aí. E esse aqui é do Luciano Subirá, meu amigo, é um lançamento. Esse livro custa R$70, você vai pagar 30, tá bom? Ok? Está ali. Não vim vender o livro só para disponibilizar. Você pode usar a máquina de cartão, você pode. Só tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Abra sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. Até assustei, falei, Jesus, guarda teu servo. Eu ia pregar uma palavra aqui hoje à noite, baseada no texto que que o pastor citou. Na realidade, eu preparei uma palavra. Se Deus vai fazer alguma coisa amanhã, a partir da minha santificação, esse texto de Josué tem uma ordem. O Senhor disse assim: fixe os seus olhos na arca. Só que quando eu cheguei para cá hoje, eu vim orando. Foi um dia muito cansativo, você não tem ideia como é que foi essa semana, a pressão tremenda. Na segunda-feira, o tio da minha esposa faleceu. Eu pregava aqui em São Paulo, tive que cancelar para cuidar da família. Fiz o sepultamento dele terça-feira. Peguei um voo para Recife, onde eu participei do congresso Fogo para o Brasil, com o pastor Silas Malafaia. Cheguei lá 2 da manhã, começou às 9 da manhã, acabou 2 da manhã. Eu saí para o aeroporto, peguei o voo às 4 da manhã, cheguei em São Paulo às 9, para uma reunião aqui com a nossa família. Voltei para Campinas, cheguei em casa às 4, aí passei pelas águas, passei, não deu para tomar banho, só passei. Entrei nessa roupa e voltei para cá. Cheguei aqui 6h45, tomei um café ali e saio daqui hoje para fazer um sepultamento amanhã cedinho. Então foi muito puxado. Só que quando eu estava chegando aqui, o Senhor colocou no meu coração uma palavra que eu creio que vai estruturar sua vida nesses dias. Eu queria que você abrisse as Escrituras no 2º livro de Crônicas, no capítulo 20. Eu quero te dar uma receita para vitórias em Deus, baseada em fortalecimento espiritual, que derrota adversários, abre o céu na nossa vida e nos põe num novo tempo do Senhor. Eu sei que você já ouviu tremendas mensagens nesse texto. Eu sei que você já viu grandes pregadores pregar neste capítulo 20 de 2 Crônicas, mas essa semana Deus soprou esse texto no meu coração e eu quero compartilhar com você. Preste atenção. Anota aí se você puder, porque de vez em quando a vida cria cenários de grande adversidade. Um dos grandes escritores que eu gosto de ler diz assim: viver é lutar, né? E o poeta já dizia que a vida é luta renhida que os fracos abate e os fortes exaltam.
se exaltam. De vez em quando você pode, como eu, entrar num lugar como esse e ninguém notar que você está enfrentando uma grande luta na área familiar, na área financeira, na área espiritual, nos relacionamentos. E algumas lutas que eu e você enfrentamos, elas podem ser maior que a nossa capacidade de lidar com elas, ou também maior que as nossas forças. Quando você enfrenta esse tipo de circunstância, é perigoso você entender ou começar a acreditar que aquilo pode de verdade destruir tua vida. E eu conheço muita gente de Deus com promessa, graciosa, com ministério, que já pensou em parar, em desistir e até tirar a própria vida. No último ano, houve uma onda violenta e terrível de suicídios de lideranças como nunca havia existido nesse país. Toda hora nas mídias sociais, fulano se matou, fulano se matou, fulano se matou. Era uma ameaça real, era uma ação mortal, era um ataque diabólico certeiro. Parecia uma derrota inevitável, parecia causas perdidas. Nunca houve uma manifestação tão terrível contra a igreja e contra a família. E quando eu estava meditando nesse texto, Deus falou muito claro ao meu coração. Deus disse assim ao meu coração: o meu povo está sendo destruído por ignorar a revelação da minha palavra. Agora veja, quando nós damos crédito à palavra, aquilo que Satanás estava armando para a nossa vida é destruído pela revelação da palavra de Deus. Eu vim aqui essa noite dizer que essa é a última noite de lágrimas densas dos teus olhos, de desespero da tua vida, de fracasso em áreas da sua vida, porque o que Deus vai fazer na tua vida esta noite vai ser uma virada radical para a glória de Jesus. Anota aí, olha o que acontece. De repente Josafá está reinando, de repente ele está liderando uma nação, e quando ele menos espera, inimigos reais se manifestam contra a vida dele. Agora, grifa isso no verso 2, está escrito, vieram alguns que avisaram a Josafá: vem contra ti grande multidão. Sempre haverá um porta-voz maligno, diabólico e satânico, tentando frustrar o que Deus tem para a tua vida. Sempre alguém vai dizer assim: rapaz, saiu gente da igreja, rapaz, fulano foi embora, cara, olha isso, olha o que estão fazendo. Sempre haverá essa manifestação que antecipa o ataque. Por quê? Porque Satanás precisa criar um ambiente caótico, ele precisa criar um cenário de medo, criar um cenário de pavor. Então, olha que as pessoas se aproximaram de Josafá e disseram: cara, tem luta no teu cenário de vida, tive um sonho com você, você não está passando um momento bom. E quando Josafá acolheu aquela palavra, os seus adversários se manifestaram. E a Bíblia diz assim: olha, grande multidão veio contra ele. Agora veja, era um tempo de crise, era um tempo de adversidade, era um tempo de luta para a vida dele. E olha o que diz o verso 3, lê com calma. Josafá ficou o quê? Apavorado. Por quê? Humano. De vez em quando encontra gente que está passando por luta e nega a sua humanidade. Você não tem como fugir de um aspecto natural da vida, você é humano. Existem coisas que mexem com você, existem coisas que tocam sua vida,
Eu estava saindo para ministrar, tocou o telefone lá de casa, era minha tia avisando que o nosso tio tinha falecido. Isso mexeu com a minha esposa, mexeu com os meus filhos, mexeu com a nossa casa. Agora veja, quando a presença de Jesus é real na nossa vida, a presença dele põe fora todo medo. A presença de Jesus solidifica aquilo que para nós é incerteza. Você não pisa em território incerto, você pisa em território que foi aplainado pela manifestação da sua palavra. Então veja, quando Josafá entra nesse estágio, ele toma uma manifestação graciosa, que é uma ferramenta poderosa da fé, para lidar com o que está acontecendo. A Bíblia diz assim, grifa aí na tua Bíblia, ele se pôs a orar. Grifa aí na Bíblia. Verso 3, está aí ou não? Buscou Josafá ao Senhor. Olha que coisa interessante, ele está tendo uma crise tremenda e está usando uma ferramenta espiritual poderosíssima. Quando você enfrentar qualquer coisa na sua vida, não enfrenta no seu achismo, não enfrenta na sua coragem, não enfrenta na sua capacidade humana, enfrenta ela no poder da oração. Olha que coisa preciosa, a Bíblia está dizendo que ele faz, veja, ele é rei de Israel, podia chamar seus exércitos, ele é rei de Israel, podia abrir sobre uma mesa uma planilha para fazer estratégias de guerra. Não. Ele deixa isso para um segundo plano e ele toma mão da ferramenta poderosa da oração. Falei com uma pastora antes do pastor Gilson chegar, que há uns 90 dias atrás a gente estava num culto e o fogo estava pegando, o céu estava se manifestando, havia uma glória naquele ambiente. E eu estava feliz da vida por estar naquele culto, ter pregado, Deus ter usado. Quando eu estou descendo do altar, o Espírito Santo falou assim ao meu coração, claro, eu tenho saudade de quando você fica aos meus pés. Irmão, aquilo foi um choque para o meu coração. Eu estou pastoreando há 30 anos. Eu estou nessa peleja do ministério desde que eu me entendo por gente. E eu comecei a checar minha agenda, checar minha vida, checar nossa casa, e eu descobri na minha própria vida que eu estava gastando mais tempo nas coisas do ministério do que com Deus do ministério. Eu estava gastando mais tempo na atividade do processo do que no relacionamento com aquele que é vital para a minha vida. E eu disse para o pastor, eu peguei toda a liderança da nossa igreja e faz 10 semanas que toda sexta-feira a gente está subindo um monte para orar e buscar a face do Senhor, porque as Escrituras declaram, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Escute isso, eu não tenho nada contra práticas que alguns estão trazendo e elas são válidas para a nossa vida de aperfeiçoamento, de crescimento, de desenvolvimento pessoal, mas uma coisa que nós não podemos negar é a obra que foi feita pelos pais espirituais dessa nação. Não foi feita por causa de igrejas bonitas, não foi feita por causa de equipamentos qualificados, não foi feita porque a gente tinha telão, não foi feita porque a gente tinha metodologias ministeriais de células, de intercessores, de evangelismo. A igreja primitiva não tinha nada do que a gente julga ser importante para se ter um ministério, mas ela tinha uma coisa que precisa ser devolvida a esta igreja, a igreja que eu pastoreio e a igreja dessa nação. Ela tinha calor espiritual, ela tinha vida de oração. Eu não vim, veja, eu não vim exortar ninguém, eu vim lembrar você
Eu era menino, entrava na igreja, a primeira posição quando você entrava na igreja, não era falar com alguém, não era dar tchau, não era fazer selfie. A primeira posição de um menino, ou de um adulto, de um casal, de um pastor a chegar na igreja, era dobrar os joelhos para buscar a face do Eterno. Eu não sou saudosista de dizer que aquele tempo era maravilhoso, mas nós temos perdido hábitos graciosos. Eu queria te dar um conselho: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa, é lugar de revelação, é lugar onde Deus se manifesta, é lugar onde Deus fala, é lugar onde Deus, meu Deus, alguém vai entender essa palavra aqui esta noite, é lugar onde Deus revela a sua glória. Nós estamos mostrando uma outra realidade, nós estamos impulsionando outras perspectivas para fora. Como eu louvo a Deus por essa semana de santificação. Veja, nós estamos dizendo que as coisas fundamentais precisam ser as coisas que norteiam a nossa vida. O que é edificado com alicerces profundos pode bater tempestade, pode bater modismo, pode bater lutas e adversidades, pode se levantar o inferno inteiro, não vai demover o que foi cavado e o que foi estabelecido com alicerce profundo. Esta igreja não foi edificada por metodologias, essa igreja tem sido edificada através das orações dos pais espirituais dessa casa, dos intercessores. E Josafá nos lembra que aquela crise foi importante para trazer Israel de volta ao altar da oração. Você quer medir o poder de uma denominação? É simples, é só você frequentar essa igreja no domingo à noite e você vai ver se há força no nome da igreja. Você quer medir o prestígio de um pregador? Frequente o culto do domingo da manhã, porque se ele for um cara tremendo na palavra, as pessoas sairão de qualquer lugar para chegar para ouvi-lo. Agora, você quer medir o ibope de Deus? Procure as instâncias de oração daquele ministério, procura os de joelho e você vai saber se Deus está naquele lugar ou não está naquele lugar. Olha que coisa interessante. Josafá recebe uma notícia que pode destruir tudo aquilo que Deus confiou para ele. E a primeira coisa que ele faz, quando os sentimentos movem a vida dele, é buscar Deus em orar. Você sabe que o Brasil está precisando, irmãos? Mais gente de joelhos e menos pessoas falando tanto. Você sabe o que a gente está precisando? Gente que outra vez se prostre. E veja, orar é uma coisa tão delicada, porque veja, eu fui fazer uma visita no hospital, uma criança de 14 anos, internada numa UTI infantil, desenganada pelos médicos. Os pais me pediram a visita e eu fui. Quando eu cheguei, fui introduzido para o lado de dentro e a moça me disse: tire tudo, joias, relógio, lave as mãos, me pôs uma roupa branca, colocou alguma coisa nos pés para não poder contaminar o ambiente. E quando eu fui entrar, espere um minuto. E ela se dirigiu a uma ilha onde estavam alguns médicos e disse para os médicos: está aí um pastor que veio orar por uma criança. E sabe o que o homem disse? O que é que uma oração pode fazer por essa criança que a medicina não pode fazer? E eu ouvi, e aquilo mexeu comigo. E a partir daquele momento, eu passei por eles, fui ao leito daquela criança, e quando eu fui orar, eu não sabia que a minha fé tinha sido contaminada. Em vez de orar, eu comecei a racionalizar. O que uma oração pode? E se não der resultado? Não são nem lá da igreja, não participam nem do ministério. E enquanto eu estava ali, o Espírito Santo me permitiu ver Jesus indo com Jairo. O céu abriu naquele lugar. Eu tive uma visão clara. O Senhor andando com Jairo para a casa de Jairo, mas alguém toca nele. E ele para. E quando ele para, ele identifica que dele saiu poder, saiu autoridade. E ele começa a dizer: alguém extraiu de mim alguma coisa espetacular. Alguém tirou de mim poder.
Alguém tirou de mim o que precisava, e Pedro disse: Senhor, todo mundo está tocando em todo mundo, e todos tocam em ti. E o Senhor disse que ele disse: alguém aqui recebeu algo inédito, algo sobrenatural. A mulher, cônscia do que nela se operara, diz: fui eu. E ela dá testemunho. E vem alguém da casa de Jairo e diz o quê? Não incomodes mais o mestre. Não adianta orar, não adianta fazer essa semana de santificação, não adianta buscar a tua filha, morreu. Quando alguém deu a notícia, Jesus fez uma coisa engraçada. Ele para de olhar para a mulher que dá testemunho e ele corta essa informação, dizer: apenas acredite, apenas creia, apenas tenha fé. Amados, eu vim aqui dizer para você que eu recebi essa graça de estar naquele lugar, ter essa visitação. E quando eu fui pôr as minhas mãos sobre aquela criança, a mãe chegou e disse: ainda bem que o senhor chegou, porque agora o céu vai descer, as nossas orações vão mover esse quadro. Qual era a diferença da minha vida, pastor, da mãe? Eu tinha sido atacado, eu tinha sido setado por uma incredulidade, por uma dúvida. Eu vim aqui dizer para você que quando você ora, o que é grande na tua vida fica pequeno, o que é adversidade gigante vai ao chão, o que parece impossibilidade torna-se possibilidade, o que parece fracasso dá lugar ao êxito, dá lugar à construção, o que parece ser fatal abre-se espaços para a manifestação dos milagres de Deus. Eu vim dizer essa noite nessa casa que eu sou como aquele anjo do lado direito, dizendo para alguém nesse culto: tua oração foi ouvida, vem resposta do céu. Aí! Mexe com alguém, diga para ele: tua oração foi ouvida. Satanás não tem nenhum medo dos nossos... Satanás não tem nenhum medo das nossas coreografias, mas ele apavora quando a gente... Ele apavora quando a senhora ajoelha. Ele apavora quando a senhora desce e diz: entra na minha casa, entra no meu casamento, entra na vida dos meus filhos. Se queremos uma semana de santificação e de maravilhas que Deus tem que fazer e Ele fará, precisamos restaurar o altar da oração. Agora veja, esse cara, quando ele desce para orar, o Espírito começa a levantá-lo. Dê para você ver, é coisa tremenda. Verso 5, ele põe em pé. Agora, quem põe Josafá de pé? A graça que fez ele descer levanta ele. E quando ele levanta, ele dá a exata revelação do que está acontecendo. Veja, verso 12: nosso Deus não executará os teus juízos contra eles, porque nós não temos força para resistir esses adversários, esse tempo de crise, esse país idólatra, essa nação quebrada. Porém, está aí? Porém, hoje à noite, aqui em Osasco, os nossos olhos, o nosso foco é a tua presença. Você está vendo como o mesmo cara que quando recebe a notícia e começa a orar, veja, eu vim aqui dizer para você que essa noite você não vai sair daqui prostrado.
Põe-te em fé, filho do homem, porque eu falarei contigo. Deus vai levantar você nesses dias. Quando te levantar, teu foco vai ser outro. Não vai ser crise, não vai ser fofoca, não vai ser levante. Teu foco é a misericórdia de Deus, que assiste e dirige você passo a passo. Agora veja, Israel está toda congregada. E nessa manifestação da congregação, Deus levanta, veja para você ver. Olha o que acontece, verso 14, vai lendo com calma. O que acontece? O que acontece? Veio o Espírito Santo. Quando a gente começa a orar, quando a gente começa a buscar, o Espírito Santo começa a se manifestar. E quando ele se manifesta, ele traz a palavra. Porque o Espírito Santo não fala dele, ele fala de Jesus. Ele vem para glorificar Jesus. Jesus diz: quando eu for assunto o céu, eu vou enviar o outro, o Paráclito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em vocês. Ele não falará dele, ele falará de mim. Ele me glorificará. E quando o Espírito Santo vem no meio daquela situação, olha o que ele faz, lê com calma. Verso de número 16. Ele entra no nosso hoje e ele dá uma declaração tremenda. Ele diz assim: olha, o hoje de vocês é isso aí, luta, crise, prova, adversidade. Mas para o teu hoje eu tenho um amanhã. Para o teu hoje eu tenho uma outra realidade. Para o teu momento atual, eu tenho uma manifestação de graça. Deus está dizendo: prepare-se, amanhã eu vou começar a fazer coisas que ninguém vai entender. Você não está entendendo. Quando você começa nesse processo de luta, família desajustada, dinheiro que não chega, conta que você não consegue pagar, prova para todo lado, e aí você começa na agonia, e Satanás vai te oprimindo. Por que ele quer te oprimir? Porque ele não quer que você ande na manifestação da fé. Então ele sabe, se eliminar a tua fé, casa cai. Então quando você ora, você é fortalecido, mas quando a palavra é liberada, sua fé é ativada. Eu vim aqui essa noite ativar a tua fé pela palavra. E levanta a tua mão para receber. Em Deus você fará proezas. Não. Tem crente aqui essa noite. Tem crente aqui essa noite. Em Deus você fará proezas. O choro pode ter durado um período grande, mas existe uma palavra sendo liberada sobre a tua casa, teu ministério, tua vida, nesses dias. Ah, meu irmão, pelo poder da palavra você vai ser edificado, ativado, e você não vai andar por sentimentos, por emoções, você vai se guiar de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça, de vitória em vitória. Quando eu estava naquele lugar e a minha fé foi ativada, eu pus as minhas mãos sobre a menina e disse: eu libero vida sobre a sua vida, e eu mando a morte embora. O que aconteceu? Nada. Eu achei que ia ter um negócio assim, sabe? Escada, anjo descendo e subindo. A mãe disse assim para mim: o milagre está feito. Eu falei: eu creio. Fomos para casa, eu e ela. E eu disse assim para ela: quando Deus agir, primeira coisa que a senhora fará é me chamar no celular, porque aquele médico vai ter que engolir. O que é que pode uma oração? Ele vai ver. Fui para casa. De madrugada, a menina lá em coma, toda entubada, chegou um médico, disse: levanta, senta. Foi desligando tudo e disse para ela: quando a enfermeira chegar, manda chamar tua mãe e avisa o pastor que eu ainda respondo
orações. Não. Deus ainda responde orações. Mas quando a fé é ativada em nós, veja, esse profeta que levantou no meio da multidão disse assim: amanhã, neste encontro, ninguém pega em arma, ninguém luta, todo mundo recebe a vitória, porque vocês estão estabelecidos sobre a palavra. Escute isso. Ontem fui surpreendido de forma graciosa. Antes de ministrar, eu tenho lá na nossa equipe um dos nossos pastores, ele é o pastor de jovens. A esposa dele é uma menina preciosa. Escute isso, redobre sua atenção. Há uns 60 dias atrás, ela me chamou no escritório, em lágrimas. Sentou e disse: pai, eu tenho um exame terrível para fazer. Eu falei: ué, o que está acontecendo? Aí a minha esposa sentou, o marido, ela disse: você sabe que a minha avó teve câncer? Eu falei: sei. Você sabe que a minha mãe morreu de câncer? Eu falei: sei. Você sabe que a minha tia morreu de câncer? Eu falei: sei. Você sabe que o meu tio, não é raro, pode acontecer, é raro, mas meu tio também teve o mesmo câncer que matou minha tia, minha mãe e minha avó. E minha irmã tem esse câncer. E a médica me chamou e disse: você tem 99% de chance de ter o mesmo problema. Minha irmã vai tirar os seios, para começar. Vai tirar o útero. E começou a chorar. Era uma crise, era uma notícia delicada. Nós éramos em 4, peguei o óleo da unção, ungi a garota. Um dos nossos pastores, Pedro, abriu a porta e entrou. Quando Pedro entrou, ele foi tomado no Espírito e começou a entregar uma palavra em línguas. E o Espírito Santo me deu interpretação na hora. E eu disse para ela: Deus está dizendo que a tua história é outra. Que sobre você não vale encantamento. E fui entregando a palavra. Quando terminou, eu olhei para ela e disse essas palavras: Deus está trocando tua genética. A médica tinha dito: você, sendo mulher, tem 99,9%. Ela foi ao médico ontem. Eu estava um pouquinho antes de ministrar, eu vi uma chamada no celular, em FaceTime, abri, era ela. Ela disse: pai, os exames chegaram. Eu não tenho o código genético da minha mãe, da minha avó, da minha irmã. Você não está entendendo? Você não está entendendo? Quando você vê o Espírito Santo entrando na sua vida e a palavra é liberada, o impossível se torna uma realidade palpável. A médica disse: eu nunca vi na minha vida um caso como o seu. Todo o teu código pertence ao teu pai e não há nada da influência que gera células cancerígenas da tua mãe, da tua avó, da tua tia, da tua irmã, da tua descendência. Ela pulava dentro do carro. Eu falei: cuidado para você não bater o carro. Ela disse: pai, você não está entendendo. A palavra liberada sobre a minha vida alterou. Veja.
Esse texto é tão poderoso, ele é tão gracioso, que olha com calma, verso 20. A Bíblia diz assim, olha, amanhã cedo se levantarão, sairão ao deserto. Ouve, ó povo aqui de Osasco, de Campinas, de São Paulo. Olha o que o texto vai dizer. Está desse jeito. Quem crê em Deus está o quê? Quem crê em Deus está o quê? Diga, quem crê em Deus está seguro, está estabelecido, está firmado. Mas quem crê nos seus profetas está autorizado a prosperar. Eu não vim aqui essa noite pregar uma palavra que eu queria. Eu vim aqui essa noite como um profeta e vim liberar para você uma verdade. Quando você está estabelecido na palavra, passa o céu, passa a terra, te atacam, tentam tirar o teu chão, mas você está firmado na palavra. E quem está firmado na palavra, a vitória não é uma chance, é uma possibilidade concreta, real, absoluta. Sobre a tua vida não vale encantamento, sobre a tua vida não vale sentenças nem decretos. Você está debaixo da palavra do Todo-Poderoso. Recebe tua vitória, recebe teu milagre. Sabe por que eu louvo pregar aqui, amado? Porque essa é uma igreja que ama a palavra. Eu sei que vocês gostam dos movimentos de fé, eu também gosto. Eu sei que vocês gostam de um Pentecoste, eu também gosto. Mas o que é lindo nessa igreja é ver que é uma igreja que foi estabelecida sobre a palavra. Diga oração, palavra. Agora veja como esse texto termina e eu encerro essa palavra. Precisamos aplicá-la. Quando a gente tem crise, a gente precisa do quê? Estratégias, portas de escape, intervenção divina. E as coisas simples que atraem essas necessidades pontuais da nossa vida são três coisas distintas nesse texto: oração, palavra e adoração. Adoração não é cantar hino. Adoração é um estilo de vida. Talvez você não acredite, mas eu já fui um cara tomado de vingança. Porque me ensinaram que se alguém quer tomar teu lugar, você defende ele a qualquer custo e usando qualquer arma. Mas aí o Espírito Santo veio na minha vida. E eu fui transformado. E onde abundava o pecado na minha vida, superabundou a graça. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água boa e água ruim. Quando entreguei minha vida a Jesus, o modelo para minha vida não era mais o que eu achava. O modelo para minha vida era a pessoa do Senhor Jesus. As pessoas hoje querem modelos. Aí elas querem achar pessoas influentes, arrojadas, grandes investidores, grandes personalidades. Mas Paulo disse assim: eu, que sabia tudo, que fui educado aos pés de fulano, ciclano, beltrano, a nata do meu tempo, considerei tudo isso nada, simplesmente para um desejo: me parecer com ele. E aí ele disse: sede meus imitadores, como eu imito a ele.
Por que a nossa fé não impacta? Por que a nossa fé não cria um caos glorioso das pessoas perguntarem: o que aconteceu com você? É porque a gente é bom de cantar, mas não se tornou adorador. Olha aqui Israel ia se tornar verdadeiro adorador agora. Se vistam das armas de guerra, puf. Só que nessa peleja você não pega em armas, você usa as minhas armas, que são poderosas para destruir sofismas, para confundir adversários, para derrotar todo pensamento que se levanta contra a vontade do Senhor. E Israel sai para encontrar seu adversário num ambiente que Deus diz: vocês vão descer essa ladeira, vocês vão fazer esse caminho, lá embaixo na curva do deserto vai encontrá-los. E Israel vem nessa peleja assim: quero adorar, quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar, quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Israel vem com uma atitude jamais vista numa batalha. Qual é? O ambiente de adoração. Domingo no culto, um menino de 16 anos disse para mim: eu tenho a sensação que se eu passar a mão nessa parede, vai sair óleo nas minhas mãos. Não estou falando de um adulto, não estou falando de casado, estou falando de um líder, estou falando de um adolescente. Minha oração aqui essa noite é que a sensação que havia naquela adoração do começo do culto seja o ambiente que a gente vai levar para dentro de casa, para dentro do trabalho. Não estou dizendo para você ser bonachão, sentar e ver a vida passar. Não, não, não. Você é um guerreiro, vai se levantar para conquistar. Mas Deus vai restaurar em você, em mim, essa arma poderosa da adoração. Essa palavra se confirmou quando o pastor me disse ali em cima agora: ontem eu adorei de um jeito que eu não adorava fazia um tempão. Quase que meu coração saiu para fora, ele disse. Eu fui rasgado. Eu falei: eu quero isso para a minha vida. Enquanto nós adorávamos, eu senti a presença do Espírito passando assim, ó. Só que essa não pode ser a realidade do culto, tem que ser a realidade da nossa vida. Essa não pode ser a realidade da reunião, essa tem que ser a realidade do seu caminhar. Essa noite Deus vai trocar no teu vocabulário a murmuração, o lamento, a dor, e Ele vai colocar um cântico novo, um hino de vitória ao nosso Deus. Preste atenção, porque o que eu vou falar aqui é profético e vai acontecer na tua vida esses dias. Está escrito na palavra. Escute isso, verso 22, está assim: tendo aquele povo começado a adorar, a dar louvores, estavam no culto, naquele dia 1º de agosto, o Senhor fez com que os seus adversários, e pôs Deus emboscada entre eles, e eles caíram por terra e foram desbaratados. Meu Deus. Eu, se você levantava a mão direita e começava: a honra, a glória, a força e o poder, Jesus, e o louvor ao Rei.
Se você pode, levante as suas mãos. Jesus, ao Rei Jesus, solte sua voz e declare a glória. Oh meu Deus! E o poder ao Rei Jesus. Vamos, vamos, vamos! Ao Rei Jesus, a honra. Solte sua voz. Enquanto Israel cantava, a Bíblia diz que Deus pôs emboscadas. Essa noite Deus está pondo emboscadas no caminho dos nossos adversários, e eles serão desbaratados. Cante! Eu não sei se você sente a presença dele, mas ele está aqui essa noite. Não, ragache. Jesus. Sim, Senhor, sim, Senhor. Oh, yes. Oh, Lord. Oh, yes. Adore. Olha aí, olha, irmã na Glácia. Adore Espírito. Dê liberdade. Enquanto você adora, nossos adversários são derrubados. Marcha nesse lugar, pisa nesse território e diga: olhem para mim, por favor, um minuto. Olhe para mim um minuto, por favor. Preciso da sua atenção. Eu preciso da sua atenção para te entregar uma revelação. Quando essas coisas, essas colunas, elas acham seu lugar na minha vida e na sua vida. Quando a minha vida de oração não é um momento que eu tenho no culto,
mas é uma relação que eu construo com Deus. Quando a minha teologia e a minha fé estão estabelecidas na verdade da palavra, qualquer crise me encontra sólido, edificado, e não posso ser movido por nenhum tipo de ação maléfica contrária à fé. E quando a minha adoração encontra essa relação com Deus, a Bíblia diz deste jeito: que os meus adversários são destruídos. Olha o que diz a Bíblia: enquanto Israel adorava, Deus desbaratou os seus adversários. Levante a sua mão direita. Os próximos 5 meses desse ano da sua vida serão meses em que seus adversários serão desbaratados. Não, você não está entendendo. Nos próximos 5 meses da sua vida, toda arma preparada contra você não prosperará. Todo levante das trevas, toda obra de feitiçaria, macumba, todo ataque do diabo já caiu por terra. Segunda coisa, faça assim com a sua mão para receber, por gentileza. A Bíblia diz dessa maneira que Israel estava num vale de ameaças. Israel estava num vale de conspiração. Israel estava num vale de lutas. Mas aquele lugar foi transformado num vale de bênção. Está aqui no texto. Aquele lugar, verso 26. Aquele lugar foi chamado de lugar da bênção. Lugar da bênção. Escute isso. Toda vez que Deus quer fazer a transformação da vida de alguém, ou Ele troca o nome dessa pessoa, ou Ele troca a roupa dessa pessoa, ou Ele troca o endereço dessa pessoa. José estava na cadeia, vestindo uma roupa de um carcereiro. Faraó sonhou. Deus tomou José da cadeia. Diz a Bíblia que tomou banho, fez a barba, trocou de roupa. Trocou de roupa, outra dimensão. Mesmo José, na cadeia, um nome. Foi levado à presença de Faraó, trocaram-lhe o nome. O mesmo moço da cadeia, para o palácio. Endereço. Desde que eu cheguei aqui, Deus tem falado ao meu coração. Essa noite é uma noite de trocas de endereço. Escute. Deus está tirando você do vale da amargura, do desespero, do fracasso, da angústia, da derrota, do inferno que você vivia, e o seu lugar será chamado de lugar da bênção, vale da bênção. Eu vim aqui entregar essa palavra para quem crê. Se você crê, levanta a mão direita para receber assim. Eu profetizo uma mudança radical na tua casa, na tua mente, na tua estrutura de vida. As pessoas te viram numa condição, mas como Paulo, que estava em Malta, e tiveram que mudar a mente e o pensamento a seu respeito, também sobre você. Pai, essa graça esta noite. Deus está mudando a tua condição. Deus está mudando o seu estado. Como Jó, o seu último estágio foi superior a seu primeiro estágio. Eu vim aqui essa noite entregar essa palavra, e eu quero perguntar: quem recebe essa revelação, fecha a sua mão e dê um brado de vitória, glorificando o nome do Senhor aqui essa noite. Tudo que está à volta aqui da igreja vai mudar. As propriedades aqui à volta, o cenário dessa igreja vai mudar. Eu não sei se você consegue ver, esse lugar vai ser um imã.
É uma divisão que Deus faz hoje no teu ministério, antes e depois. O que foi antes e o que é agora. O que é agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu a mente do homem ao coração. Aquilo que Deus tem preparado. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Terceira coisa, eu vim aqui como Terceira coisa, era um tempo de guerra, diga guerra. Mas quando Deus começou a agir, a Bíblia diz assim: e houve paz para todo lado. Você está perto do teu marido, está perto de um filho, agarra ele, põe debaixo do braço e diz assim: está começando um tempo de paz. Está começando um período de paz. Essa guerra vai virar paz. Essa guerra vai dar lugar a uma vitória tão grande que você vai ter um tempo de paz. Por fim, deixa eu encerrar. Tem mais um minuto? Guarde isso. Preste atenção. Olhe para mim. Lá no verso 12, Josafá disse um negócio importante assim: nossos olhos estão focados. Tudo tem o tamanho que você enxerga. Assim como o homem vê e pensa assim, Os caras estão vindo para a batalha, olha para mim. Vieram adorando, a honra, a glória. Quando chegou não tem ninguém vivo, está tudo no chão. O que é que tem lá? Diga, cadáveres. Quando você vê coisa morta, coisa perdida, coisa estragada, o que é que você faz? Quero mexer não. Quando você vê problema, você quer fugir dele. Quando você vê luta, você quer retroceder. Escute isso. A Bíblia diz que eles mexeram no cadáver e encontraram riquezas. Mexeram nos cadáveres e encontraram despojos. O tamanho da luta que você está tendo tem a proporção da bênção que você vai receber. Até Golias aparecer, Davi é o filho rebelde. Davi é o cara que os irmãos odeiam. Mas depois de Golias, Davi é o quê? Matador de gigante. Até essa luta chegar, quem você era? O menor da casa. O cara que nada faz e dá certo. A desprezada, a humilhada. Mas depois dessa luta, matadora de gigante. Sabe quantos dias foram necessários para recolher tudo que estava lá? Quantos dias? Faz assim, ó, 3. Faz assim com a mão, quero profetizar isso. Num prazo pequeno como de 3 dias. Para alguns literalmente nos próximos 3 dias. Para alguns num prazo pequeno como de 3 dias. O que Deus tem para te entregar vai chegar. Que dia é hoje? Conta comigo. Quinta, sexta, sábado. Quem sabe até domingo Deus vai fazer coisa sobrenatural. O pastor disse: quem santifica amanhã recebe milagre. Eu vim dizer a você: nos próximos 3 dias, num quarto você vai reunir para celebrar a tua vitória, teu milagre e a bênção que Deus vai liberar. Se alguém recebe essa palavra, abre a boca e dá um brado de vitória. Abre a boca e dá um brado de vitória. Abre a boca e dá um brado de vitória glorificada.